Tecnologias para além da sala de aula, do descobrir ao ser em nosso planeta. O que a gente quer propor aqui? Eu trouxe um quadro, na verdade um infográfico. Talvez não, ele não reflete, lógico, a realidade brasileira, nacional, mas ele vai ajudar aí a gente entender um pouquinho melhor essa discussão. Quando nós falamos em tecnologias em sala de aula, diversas tecnologias já entraram, saíram da sala de aula, de fora da sala de aula, dos espaços de aprendizagem formais e não formais. Então esse aqui é um quadro um pouco da história nos Estados Unidos, mas também ilustra algumas partes da nossa história aqui. Mas vejam, começando a incorporar na década de 20 rádios para história, depois o retroprojetor na década de 30, os quadros brancos em substituição à lousa, a introdução dos computadores, a introdução das lousas eletrônicas, os tablets, né? Lembram a explosão dos tablets? Ou seja, quando nós estamos falando em tecnologias para sala de aula, para transposição didática, para uso em sala de aula, qualquer um desses termos, o primeiro ponto que a gente sempre tem que lembrar é que toda ruptura, ou mesmo toda evolução, causa desconforto. Vocês viram aí que o retroprojetor hoje parece algo ultrapassado, mas em algum momento era uma tecnologia, uma altíssima tecnologia em sala de aula. Alguém é da geração que, como aluno, o sonho era ter alguma aula que usasse televisão, né? E tinha aqueles kits nas escolas que vinham a televisão, o videocassete embaixo, e era aulas raras de se acontecer, né? Alguns podem estar lembrando isso nas suas escolas. E hoje, na verdade, falando de materiais em vídeo, são até banalizados. Mas o que a gente está mostrando então, pessoal, é que tecnologias, em um primeiro momento, e aqui talvez esteja no nosso momento, né? Ao longo desses últimos anos, eu tenho viajado em muitas universidades, escolas, e tenho ouvido de alguns professores e alguns docentes universitários, pergunta: como eu tiro o smartphone da mão do meu aluno? Será que é a aula que tem que ser mais agradável? Será que é eu que não estou... o que está acontecendo? Na verdade, eu fico feliz que muitos dos que estão participando aqui já têm uma visão diferenciada disso, como, na verdade, eu incorporo essas tecnologias para o ensino-aprendizagem. A questão não é como eu vou contra a tecnologia porque ela é má, porque no primeiro momento ela sempre vai ser assustadora, talvez, como nessa cena dos Simpsons. E aí eu trouxe algumas inovações que hoje já não são inovações. Ali no canto da tela você tem uma menininha ali num BBC Micro, que foi uma linha de microcomputadores na década de 80, lançados pela BBC de Londres, que foi incorporado nas escolas públicas. Ou seja, nós estamos falando de introdução de tecnologias, não é algo também que é de ontem, agora que o smartphone está invadindo. E essa plaquinha do lado, microbit, hoje vamos chamar assim a evolução dessa visão do BBC Micro. Isso aqui é um parente próximo do Arduino aí, para quem conhece, né? Eu posso programar aqui, eu posso desenvolver meus sistemas. Tem um Arduino aqui atrás de mim, ou seja, eu sempre brinco, até um geógrafo brinca com isso, né? Programa, pode trabalhar entender computação de uma maneira diferenciada, e isso surgiu para crianças, né? Ou seja, nós temos aqui, né, esse aqui é um dado de 2016, 61,3% das escolas do Brasil já dispõem de acesso à internet. Mas algum pouco tempo atrás, alguns de vocês talvez tenham passado por essa fase, a calculadora era o bicho estranho na sala de aula, era proibida, ninguém vai conseguir mais calcular, o que vai acontecer? Vejam, o que eu estou levantando aqui? Da revista Exame, eu destaquei aqui a linha de baixo, Poder do Conhecimento. Eu até brinquei que parece que eles leram o blog lá, Geografia das Coisas, que o mote é Geografia, Educação e Tecnologia. E eles colocam aqui na capa dessa revista: a corrida da economia e dos negócios se define com tecnologia, ciência e educação. Ou seja, nós estamos aqui num momento único
não é só a questão, como eu trouxe aqui dessa revista bem conhecida pelos professores, que fala de recursos digitais. Nós não estamos falando somente de recursos digitais, ou de um tablet, ou de um BBC Micro, ou de uma calculadora. Nós estamos falando de algo muito maior. Nós estamos falando aqui de oportunidades de transformações. O nosso planeta, nosso espaço é movido a transformações. E a principal dessas transformações, ou o que nós realmente nos apropriamos tecnicamente e nos descobrimos como seres humanos, transformamos o espaço, nos ocupamos territórios, é justamente o domínio da técnica se transformando em tecnologia sendo aplicada, como na cena clássica aí, agora recentemente 50 anos em comemoração que entrou em cartaz aí o 2001, uma Odisseia no Espaço. E naquele momento, olha, essa cena épica, né, da transformação aí justamente do osso, né, a tecnologia naquele momento, a técnica utilizada para o domínio, para a força, para matar, né, o adversário, se transformando aí no poder bélico, no poder espacial. Vejam, o que nós estamos falando aqui, então, é muito mais do que como trazer as crianças, os adolescentes, os adultos para utilizarem tecnologias ou quais são os softwares que eu tenho disponível. Não, nós temos que entender que o nosso monolito atual, o nosso momento da transformação, é o momento da transformação digital. Este é o momento, essa é a transformação contemporânea. É uma mudança cultural. 4 novas dimensões que já estão integradas em grande parte do dia a dia dos senhores. Nós estamos falando aí de mobilidade, de aplicativos. Nós estamos falando do Big Data, do Small Data, da análise de dados, da identificação de padrões. Nós estamos falando da cloud, da computação em nuvem. Nós estamos falando de engajamento digital. Essas 4 dimensões da transformação digital, por exemplo, um aplicativo que está no dia a dia, com certeza, de todos vocês aí, ou de grande parte, o Waze, ele reúne justamente esses 4 pilares. Eu tenho um aplicativo móvel que depende de informações geoespaciais, depende de geotecnologias, em que eu tenho análises de trânsito, eu tenho análises de locais que estão com tempo maior, ele me avisa, olha, você vai ficar mais 15 minutos parado aqui na Marginal Tietê, porque ele está compilando, integrando essas informações em computação em nuvem por meio de contribuições de pessoas, por exemplo, falando, aqui teve um acidente. Mas um exemplo que agora já está antigo, mas que estava nas nossas escolas há pouco tempo atrás, o tal do Pokémon Go. Então, quando nós falamos hoje do contemporâneo, de mudanças, de como incorporar tecnologias, não é como incorporar tecnologias na sala de aula, com materiais didáticos, também é isto. Mas mais do que isso, é como incorporar no processo de aprendizagem o impacto dessa transformação contemporânea. Um relatório feito pela Fundação Orange, na Espanha, coloca aí 10 resultados da transformação digital, impactos da transformação digital na educação. São 10 pontos aqui que nós já estamos, não é o futuro, é o agora. E esse é um relatório muito interessante porque vem de um país justamente em que o grande salto de sua economia é a economia criativa. Mas vocês estão vendo aí a formação em qualquer lugar. Alguns de vocês devem estar assistindo agora esse webinar num smartphone deitado na cama, talvez. Outros estão ainda no trabalho, num desktop convencional, ou seja, eu posso aprender e ter espaços de aprendizagem em qualquer lugar, em qualquer momento. Integro várias tecnologias, várias linguagens, não importa se é software livre, se é software aberto, se é software proprietário. Eu estou falando de hibridização, eu estou falando de realmente integração de tecnologias para alcançar um resultado. Eu estou falando das possibilidades do compartilhamento e integração de dados, de redes sociais, tão desperdiçados algumas vezes. Nós estamos falando de como entender realmente como cada aluno aprende ou como nós podemos prover novas ferramentas de aprendizado, por exemplo, por análise de Big Data.
O conceito de traga seu próprio dispositivo para a sala de aula, ou seja, eu vou parar de falar, para de trazer o seu smartphone para, por favor, não esqueçam de trazer seus materiais amanhã para a aula. O mesmo dispositivo que você usa para encontrar seus colegas, jogar, se divertir, é o mesmo que você usa para aprender. Os espaços de aprendizagem massivos, ou seja, os MOOCs, que são espaços, por exemplo, a gente está fazendo aqui por uma plateia seleta esse webinar e depois disponibilizando isso numa plataforma como o YouTube. Mas a gente poderia, por exemplo, ter cursos aqui envolvendo 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Estamos falando de internet das coisas, da cultura maker, eu construir, a gente sempre fala aí, capturar dados meteorológicos na internet, por que não construir uma estaçãozinha meteorológica? Integrando, olha só, posso integrar quantas disciplinas? Eu estou falando de personalização, entender as dificuldades dos alunos, dos professores e a realidade virtual, né, que cada vez mais não é futuro, é realidade já nas casas. A transformação digital já impactou a nossa escola, a nossa sala de aula, a nossa educação. O documento que hoje, um dos documentos que referencia aí a nossa educação no Brasil, a BNCC, a Base Nacional Curricular, ela coloca que dentre as 10 competências gerais que nós temos, e esse aqui é um material do dia D, então tem PowerPoint, tem PDF, tem uma série de materiais aí para vocês no site oficial da BNCC. Quinta competência que nós temos aí descrita é justamente o quê? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação de forma crítica, significativa, reflexiva, ética nas diversas práticas sociais para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo, autoria. Para alguns pode parecer muito inatingível, intangível, e a gente pode afirmar, nós estamos muito próximos dessa competência ser atingida. Porque nós temos uma oportunidade única em comum, o nosso planeta, o espaço geográfico. Eu não entendo, por exemplo, quinta competência de compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de informação. Eu não procuro como utilizar essas tecnologias. Na verdade, eu tenho no espaço geográfico, no território, paisagem, lugar, em suas categorias de análise, nós temos a oportunidade não só trabalhar tecnologias espaciais, para que alguns estavam pensando talvez somente numa aula de geografia, mas nós estamos falando aqui, na verdade, da introdução no ensino de plataformas tecnológicas que tenham o espaço geográfico como sua categoria de análise mínima. Eu não estou falando, então, de planilhas eletrônicas, ou de sistemas, ou de kits robóticos, ou de arduinos, enfim, que eu coloco uma coordenada geográfica, ou que eu adiciono uma informação, ou um kit de softwares e apps que me permitam coletar dados com GPS. Não é isto. Nós temos uma oportunidade única, porque nós podemos representar o nosso espaço de diversas maneiras. Nós podemos aprendê-lo de diversas maneiras, como por exemplo via Minecraft. Ferramentas tecnológicas que estão aprendendo o espaço para que eu tenha dimensões, como por exemplo, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra no User Conference em San Diego há 2 anos atrás, que uma professora de biologia estava alterando o código-fonte do Minecraft para que os ciclos dos animais dentro dessa plataforma, que alguns pais, professores ficam desesperados, não entendendo o que eles ficam fazendo com esses bloquinhos, mas eu tenho uma oportunidade aqui, por exemplo, de fazer simulações em ambientes quase reais. Eu estou falando de apreensões que podem ser também de outras formas, como por exemplo aí, por meio de mapas, mas não mapas somente tradicionais, mas trazendo a leitura que os alunos ou os professores têm do SPA, ou trazendo, por exemplo, realidade aumentada, realidade virtual. E esse aqui não é um sistema de informações geográficas, esse aqui, por exemplo, é um jogo para maiores de 18 anos, o GTA V, mas que na verdade eu consigo aqui trabalhar uma série de simulações urbanas que talvez
nem em alguns sistemas de informações geográficas eu tenho tais ferramentas acessíveis. Temos a oportunidade única de ir além de tecnologias da sala de aula e, na verdade, trazer para o ensino como um todo plataformas em que eu possa criar mapas. É um dos produtos, mas mais do que isso, para que a gente possa entender e compreender o mundo por meio da inteligência geográfica. Ou seja, quando eu uno ou integro dados se transformando em informação, informação em conhecimento, e esse conhecimento em inteligência, e quando nós estamos aplicando não uma coordenada, não um par de coordenadas cartesianas, mas quando nós, na verdade, estamos entendendo o espaço de maneira integrada, nós estamos atingindo a inteligência geográfica. E se este momento é o contemporâneo, é o momento da transformação digital, eu vou me apropriar disso. E se acontece, daqui a pouco eu não tenho internet, ou eu não tenho mais acesso a essas tecnologias, ok, nós voltamos a trabalhar com o que tiver, ou trabalharemos com o que tiver de melhor tecnologia disponível naquele momento. E a melhor tecnologia disponível naquele momento pode ser o bom, velho lápis e borracha e papel. Ou talvez se eu não tiver nem lápis, borracha e papel, desenha na praia. O que eu estou colocando aqui, pessoal, aqui não é a tecnologia pelo fetiche do que acende, pisca, kits. Nós estamos falando aqui o que eu tenho hoje de tecnologias que já estão disponíveis no dia a dia, que já são parte da transformação. Eu vou trazer isso para o meu processo de ensino-aprendizagem. Como nós vivemos no mesmo planeta, não importa essa disciplina, ou as ênfases, ou as dimensões, são somente geografia, história, não, mas todas as disciplinas têm integração com o espaço, ou seja, nós saímos de uma visão de geotecnologias ou mapas para a sala de aula e estamos levando para uma visão de plataforma educacional para o entendimento integrado. Dessa maneira, se antes, e alguns talvez estivessem imaginando que nós iríamos falar puramente de geotecnologias, e que antes era somente para alguns realmente, ali o primeiro GPS comercial de 1982 no canto esquerdo, a primeira imagem de satélite que nós temos do mundo, uma área próxima ao México, Oceano Pacífico, da década de 50, os sistemas de informação, começando lá com o nosso saudoso professor Tomlinson, no Canadá, talvez essa visão de alguns ainda é a geoprocessamento, são as geotecnologias, mas eu estou aqui para provocar vocês, na verdade, é que nesse momento, para quê? Por que falar de geoprocessamento? Por que simplesmente eu não estou falando de espaço? Por que eu simplesmente não estou falando de ensino? Porque se a gente pensar em plataformas tecnológicas, pessoal, hoje não é o problema. Eu peguei aqui uma captura de algumas ferramentas, por exemplo, que tem como expressão gráfica ou como forma de integração o mapa, ou seja, análises geográficas, que é o que a gente está justamente propondo. A nossa base é o território, é a paisagem, é o lugar. E nós vamos nos apropriar dela por meio de ferramentas tecnológicas. Não somente o GEO, mas todas as disciplinas do conhecimento. Então, dessa maneira, eu não estou falando mais de um software específico, ou de uma ferramentazinha, ou uma aula em algum momento específico que eu vou aprender a usar um software. Não. Nós estamos aqui falando de uma nova experiência de consumo. Então, se nós já utilizamos ou consumimos mídia, artes, informação, de maneiras inéditas na história da humanidade, eu também posso me apropriar disso para plataformas tecnológicas. Nós temos barreiras, aquele mesmo relatório inicial que eu apresentei para vocês, coloca que as principais resistências, ou principais barreiras, olha só uma das primeiras que ele coloca ali, é a resistência à mudança por parte dos próprios professores. Será que não é o discurso ou a forma como isso tem apresentado? Porque o professor, o educador, já tem uma série de outras atribuições, ele ainda tem que aprender a usar um software? Não, não é isto. Essa é a mudança de cultura que nós estamos propondo, é incorporar o que já está no dia a dia tecnológico
e que está disponível em plataformas digitais para que haja uma mudança efetiva. Falta conhecimento, também tem muita inovação, muita coisa acontecendo, muito empreendedorismo educacional de palco sendo vendido e depois a gente não tem evidências que aquilo funciona. Falta figuras técnicas especializadas. Nós temos as diferenças entre o ensino público e o privado. Nós temos dificuldades de recursos, infraestrutura. Eu sei que alguns estão preparando a pergunta aí, mas na minha escola não tem nem internet, Abimael. Eu sei, gente. O que nós estamos aqui discutindo é caminhos. Se na sua escola talvez não tenha internet disponível, vamos traçar estratégias diferenciadas. Mas nada pode ser um impeditivo. Existe muita dependência de formação empresarial, nesse relatório diz, né? Escassez de conteúdos, dificuldade de iniciativas individuais, a questão da privacidade dos dados, essa é uma grande questão, para onde esses dados estão. Ou seja, não é tudo um mar de rosas, mas nós temos como superar tais desafios, e é para isso, inclusive, né, que esse webinar, que é um início de conversa, e mais uma vez eu agradeço a participação de todos, né? Nós sabemos o quão é difícil a gente parar esse tempo, parar para refletir um pouquinho e buscar novos conhecimentos, então a gente agradece essa participação, que é o meu papel, o papel do LabGIS, o papel dos muitos de vocês que estão aqui, mais do que, na verdade, cursos ou consultorias ou uma palestra, o que a gente quer trazer realmente é transformação na educação brasileira. Todos nós aqui temos como contribuir, nem que seja como um tutor de uma sala de aula, auxiliando o início desse processo de tecnologias que a gente pode levar, tendo território como unidade de análise. Então, quando a gente une aí essas vontades e a gente quer aqui que esse mais, essa soma, seja com cada um de vocês, que depois vai compartilhar também esse webinar, que vai entrar em contato com a gente, que vai ajudar a crescer essa comunidade, disseminando, desenvolvendo e capacitando cada vez mais dentro dessa visão. Para que a partir dessa discussão a gente possa ter outros encontros, a distâncias ou presenciais, outras conversas, fazer crescer mais do que essa vontade de levar novas tecnologias, introduzir na formação dos nossos alunos e principalmente, pessoal, na formação hoje nas licenciaturas, na formação dos professores, na formação dos educadores, essa visão. Por isso que vocês viram até na chamada para esse evento, não estou aqui falando de eu tenho um kit da transformação digital com gel. Você instala o software A com o aplicativo B e monta o kit C. Não é isso. É, na verdade, vivenciar o momento da transformação digital, como a gente pode apoiar da melhor maneira. Somos educadores e queremos conversar com educadores.